Relacionamento tóxico é o tipo de interação social que causa impacto na saúde mental, emocional e, em alguns casos, até mesmo na saúde física. E isso pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, seja nas amizades, namoro, no ambiente de trabalho e até mesmo dentro da própria família. Independente do lugar em que o relacionamento tóxico ocorre, algumas características são comuns: uso de insultos, gritos ou violência verbal, controle excessivo sobre a pessoa, falta de empatia e compaixão pelo próximo e manipulação são características típicas de um relacionamento tóxico. Muitos deles passam por ciclos de abuso, com momentos de calma seguidos por explosões de raiva. Isso pode criar confusão e manter pessoas presas em relacionamentos prejudiciais. Mas por que esse tipo de relacionamento acontece? Como identificar se estou num relacionamento tóxico? E como escapar ou ajudar alguém que está nessa situação? Acompanhe esse importante assunto agora. Estou preocupado, hein? Se eu não estou sendo uma relação tóxica para algumas pessoas. Eu mesmo. Será? Fiquei preocupado com esse assunto, hein? Porque é real. A gente se relaciona com quem? Com pessoas. Algumas relações, para mim, elas podem estar sendo muito difíceis. E pode estar me fazendo mal. E eu posso estar fazendo mal para algumas pessoas. Eu quero saber isso aí melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui hoje uma das maiores psicólogas que eu conheço. Em todos os sentidos. De capacidade, de humanidade, porque ela é maravilhosa. E de tamanho também, porque ela é grandona. A minha querida Verusca, que não tem para ninguém. Verusquinha, boa tarde, minha querida. Boa tarde, padre. Que Saudade prazer de você. estar com vocês. É um prazer. Que prazer, Verusca. Você é sempre muito querida aqui. O pessoal comenta muito sobre as suas reflexões, seus trabalhos, que para nós é muito legal. A Verusquinha esteve lá na Rádio 9 de Julho também. Tivemos a alegria de tê-la lá. Foi muito bom, né? Prazer, foi muito bom. Como é bom a gente poder contribuir e ajudar pessoas, né? As pessoas, elas estão passando momentos difíceis. Só da gente poder colocar uma gotinha de água num oceano tão grande já faz uma diferença. Relações tóxicas existem, infelizmente. A gente não falava... É que a gente usa agora o tempero do mundo moderno para a gente classificar algumas desordens que estão bem na nossa vida, né? Então, quando a gente fala relações, antigamente fala pessoas difíceis. Como lidar com pessoas que estão te fazendo mal, às vezes no local de trabalho, que é muito comum, às vezes no local familiar, porque muitas pessoas dentro da nossa própria casa, elas podem estar trazendo esse desconforto como se fosse uma coisa tóxica, que está te fazendo mal, não é? Ou numa relação a dois, né? Afetiva entre um homem e uma mulher, ou um casal. Essas relações tóxicas, elas são muito comuns, infelizmente, não é? Sim. E como diagnosticá-las, assim? Quando é que a gente sabe que aquela relação realmente ela está sendo tóxica para mim? Porque, às vezes, pessoas difíceis, é normal a gente conviver. Com o diferente é uma coisa até saudável em alguns momentos. Mas quando eu vou descobrir que aquela relação está sendo tóxica para mim? Quando começa a trazer algumas alterações na sua rotina, nas suas escolhas, começa a interferir na sua realidade de vida e começa a te fazer mal. Padre, a quantidade de pessoas hoje que desenvolveu depressão, desenvolveu síndrome do pânico, crises de ansiedade, transtornos graves de ansiedade por conta do convívio com pessoas tóxicas é imenso. Pessoas que são moralmente assediadas emocionalmente por pessoas tóxicas. E a pessoa tóxica, às vezes ela nem percebe que ela está sendo danosa no convívio. Essa pessoa, ela interfere nas escolhas do outro, ela quer colocar e manipular o outro conforme sua maneira de ser, conforme ela quer viver. Ela não respeita os limites do outro e ela quer que o outro seja um robozinho na mão. Então, são aquelas pessoas que são tão manipuladoras, têm uma força de manipulação tão grande, que elas sufocam quem elas convivem. Tem pessoas que se relacionam, seja no ambiente de trabalho, um relacionamento afetivo, e vão se relacionando, criando vínculos e não percebem. Daqui a pouco, essa pessoa se desconfigura, como se ela tivesse sido, padre, meio que sequestrada
dela mesma. Entendo. Então, ela tinha um jeito de ser, ela era alegre, ela gostava de algumas coisas, aí foi abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão, daqui a pouco ela não sabe mais quem ela é. Entendi, mas assim, eu acho que então esta pessoa que ela faz o outro ser vítima dela numa relação tóxica, esta pessoa tem que ser conhecida, normalmente trazem algum tipo de transtorno, alguma carência, elas têm algum tipo de problema psicológico por aderir esse tipo de comportamento com o outro, de domínio, como se ele fosse o único que sabe e que vai esvaziando o outro todinho de si. Nós temos duas situações muito comuns. Nós temos o doente, e aí tem algumas patologias na psicologia que explicam esse comportamento sufocador, tóxico, abusivo, como narcisismo, pessoas que são psicopatas, pessoas que são mais egoístas por questões de condição mental. E temos aquele que era criança, conviveu com um tóxico e imitou o comportamento desse tóxico sem ser doente. Entendi. Quando você é doente, muitas vezes você não quer buscar ajuda. Porque você acha que a vida é daquele jeito, porque você tem um transtorno, você tem um adoecimento mental que te faz enxergar dessa forma. Agora, quando você cresce num lar tóxico e se torna tóxico por imitação de comportamento, vai chegar um momento que você vai se questionar, mas por que isso? Eu acho que isso é certo, mas não está sendo, as pessoas não estão querendo esse convívio. Mas, peraí, será que eu não preciso mudar? E nesse momento essas pessoas buscam ajuda. Agora, o que me preocupa é que, infelizmente, aqui no Brasil, nós não aprendemos desde cedo a ler as pessoas. Nós precisamos, urgentemente, aprender a olhar os comportamentos e ler o comportamento. Eu vejo pessoas sendo vítimas na mão de pessoas tóxicas e, por não saber ler o outro, começa a achar que, não, será que eu não estou errado? Será que a culpa não foi minha? Será que não fui eu que causei isso? E essa pessoa, além de sofrer o comportamento tóxico, ela ainda se sente culpada por isso. Então, é importante a gente começar a ter esse cuidado. Fazer a leitura, isso é uma coisa que a gente, nas entrelinhas, nós chegamos a falar isso, né? Sim. Que nós precisaríamos aprender, juntamente com a ciência da psicologia, Sim. a fazer uma leitura do psicológico do outro, para a gente poder saber como conviver, né? Já eu vou te fazer uma pergunta, dentro de uma localização de trabalho, de alguém que ela domina demais o outro, porque ela é uma relação tóxica. Para você, como psicóloga, como esta pessoa que ela é vítima, ou as pessoas vítimas dela, como que deve se comportar diante desse quadro que é dramático, hein, gente? Não é fácil, não. Tem gente que pede a conta do emprego sem poder pedir, não podia sair, pede porque não aguenta mais a maneira como que aquela pessoa está. Mas antes, querida Verusca, que é maravilhosa, tá? Dá uma olhada aqui nesse VT, porque ele vai falar um pouquinho do relacionamento tóxico e que é retratado no cinema. Dá uma olhada. Os relacionamentos tóxicos têm sido um tema frequente no cinema, muitas vezes explorados para criar drama, suspense ou narrativas emocionais complexas. O seriado You, da Netflix, é um exemplo de obra famosa que explora a questão, principalmente através do seu protagonista, que possui um comportamento obsessivo sobre as pessoas com quem se relaciona. O filme Um Limite Entre Nós também tem um assunto como pauta, pela forma que o personagem de Denzel Washington trata sua esposa, interpretada por Viola Davis. Produções brasileiras também discutem o tema em suas tramas, como o filme Vidas Partidas, onde um relacionamento aparentemente saudável é partido pelos impulsos violentos do personagem vivido por Domingos Montanher. Já na série Assédio, produção da Globoplay, mulheres denunciam uma série de assédios causados por um médico famoso do Rio de Janeiro, provando que, além do âmbito familiar e do ciclo de amizades, relações tóxicas podem ser presentes no ambiente de trabalho e outras áreas da vida. No cinema, como na vida real, a compreensão dos sinais de um relacionamento tóxico pode ser crucial para a busca de relacionamentos mais saudáveis e gratificantes. Olha aí, tá vendo, gente? Quantos exemplos, né? Verusca, com base nesses dados que a gente viu pelo cinema, que nos dá um conteúdo muito legal, eu volto àquela pergunta que eu fiz para você. Existem muitos casos de pessoas que elas convivem com pessoas tóxicas, por exemplo, no trabalho.
Mas às vezes são pessoas, ambas são ótimas no trabalho. Faz um trabalho maravilhoso, a empresa precisa dela. Só que às vezes na ausência, principalmente do chefe, quando o chefe está lá e ela está ali, ela tem um poder de manipulação muito grande, ele chega a ser uma coisa ruim para os outros colegas, não é? Como lidar quando você já presenciou isso daí? Qual seria a melhor maneira para você que é vítima disso, sem chegar a um extremo, como lidar com pessoas tóxicas assim? Nós precisamos conhecer o nosso limite e saber até que espaço a gente permite que o outro possa pisar. Todos nós temos que ter dentro da nossa mente qual é a delimitação do nosso espaço. Da mesma forma que eu não posso invadir o espaço do outro, eu também não posso permitir que o outro me invada. E quando a gente está no espaço de trabalho, às vezes lidando com pessoas inteligentes, competentes, mas que em troca dessa competência, ela suga você emocionalmente. E aí, você tem que começar a colocar esse espaço de limite e dizer, olha, querido, ok, até aqui, mas até aqui não. Aqui é o meu espaço. De uma forma simpática, de uma forma tranquila, estratégica, mas a partir do momento que você vai fechando as portas de invasão emocional, a pessoa que invade, ela sabe que ela está invadindo. E ela já entendeu ali que você está esperto para isso e mandou um recado. Hoje, padre, a justiça, ela recompensa financeiramente os assédios morais. Porque muito do que as pessoas passam nos ambientes de trabalho, ela é passível de restituição. Tem gente que ficou doente mentalmente por chefias tóxicas. Quantas e quantas chefias foram ali se permitindo a invasões, a sequestros emocionais e chegou num ponto que desenvolveu uma depressão, desenvolveu uma síndrome do pânico e ter que fazer todo um tratamento, tem gastos por conta da invasão do outro. Então, é muito mais fácil quando você manda recado, porque essas pessoas, elas são espertas, elas são inteligentes. Olha, até aqui eu te autorizo, daqui para frente eu não te autorizo. Cuidado para não ficar parecido com assédio moral. Gente, a Verusca está falando de um dos assuntos mais importantes na atualidade. Na minha opinião, como padre, mesmo numa paróquia, que nós trabalhamos com funcionários, com outros lugares, e você que conhece pessoas que trabalham, tem uma empresa, na minha opinião, tendo pessoas competentes como ela, psicóloga, deveria chamar para dar uma formação para todos os funcionários, começando pelos encarregados, tá bom? Para ter essa esplanada, porque isso aí é muito importante. Porque muita gente está doente por causa desse assédio moral, entendeu? E até sai do emprego porque não aguenta e não poderia sair, ok? Então, pessoas com instruções como a nossa querida Verusca está dando, é demasiadamente importante. Uma pergunta para a nossa querida Verusca, hein? Que ela hoje está dando uma aula aqui para nós sobre essa questão aí assustadora, hein, de pessoas, relações tóxicas. Dá uma olhada no VT. Qual o primeiro passo para sair de um relacionamento tóxico? Qual o primeiro passo para sair de um relacionamento tóxico? Qual o primeiro passo para sair fora de um relacionamento tóxico? Querida Verusca. A gente precisa identificar que o relacionamento é tóxico. Porque quando a gente entende o que está acontecendo, porque o primeiro momento as pessoas não entendem direito, se sentem culpadas, a manipulação é tão forte que realmente deixa as pessoas um pouco confusas do que está acontecendo. Então, o primeiro passo é identificar. Quando eu tenho certeza que eu estou dentro de uma situação dessas, eu sei que eu não posso ficar ali. E aí, a segunda decisão é, agora eu entendo o que está acontecendo, eu preciso sair disso. E para sair disso, eu preciso cortar o limite que eu estou deixando que o outro tenha na minha vida. O limite que é meu, o outro é que está tendo. Então, eu preciso fazer com que eu retome na minha vida o meu limite. Qual é o meu limite? Até que ponto eu administro isso? Até que ponto eu não quero administrar isso? Até que ponto eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida? A terceira coisa que eu preciso fazer é começar a identificar quem são os tóxicos. Porque, às vezes, eu tenho dificuldade de identifico, mas eu não sei direito de onde está vindo. Porque se eu gosto do meu chefe, se eu gosto daquela pessoa que, de repente, está fazendo isso comigo, eu não quero entender, não quero associar que ela é culpada daquilo que está acontecendo comigo.
Então, quando eu começo a identificar, eu começo a ter um trato diferenciado. Porque se aquela pessoa é invasiva por ser tóxica, eu preciso ter uma forma de lidar com ela para ela não conseguir mais ter esse espaço. Não adianta eu fugir das pessoas, não falar mais com quem é tóxico, isso não resolve. Sim. Eu preciso estar inserido, aprendendo a lidar com as pessoas dentro dos limites que são impostos pelas condições que elas têm. Nós temos uma dificuldade muito grande, eu falo porque eu já sofri muito com isso. É uma pessoa que eu nunca tive muita coragem, quando eu era novinho, de enfrentar as pessoas. Eu tinha medo. E imagina uma pessoa tóxica na minha frente. Para mim, dentro da minha psicologia, a minha melhor maneira era sair. Eu não queria enfrentá-la. Então a gente sabe que existem algumas pessoas que ela tem o poder de enfrentamento com sabedoria, como você falou, com jeito. Sim. Tem pessoas que elas vão deixando, mas chega uma hora que ela bota, tipo assim, oi, calma lá, espera um pouquinho, quero te falar um negócio. Mas existem muitas pessoas que às vezes elas não podem nem sair do local onde elas estão trabalhando, e elas têm uma sensibilidade muito grande, e elas falam, ó, eu vou embora porque eu não quero confrontar com essa pessoa, até porque eu gosto dela, até porque se eu for falar alguma coisa, eu vou acabar comprometendo até a nossa amizade fora do relacionamento profissional. Então tem gente que opta para sair e nem poderia. Uma coisa que ajuda muito, padre, quando a gente identifica os tóxicos, é você com muito bom humor, muita tranquilidade, sabendo quem você é, sabendo os seus limites, dizer, olha, isso aqui eu não posso fazer, porque dá a impressão de uma coisa muito invasiva, né? Então, brincando, com sutilezas, você consegue, aos poucos, limitar. Se você não tem esse recurso emocional, porque também acontece mesmo, na tentativa ali de ter uma situação que você precisa ter um posicionamento e você vê que isso vai te machucar mais, então ok, então a retirada seria a melhor forma. Mas a gente vive num mundo onde a gente tem que viver com todos os tipos de pessoas, né? Precisa. Então o ideal seria que, olha, brincando, você desse os comandos, olha, ok, mas ó, isso daqui é até aqui. Eu vou dar um exemplo que aconteceu tem 2 semanas, padre. Isso é importante. Uma moça com depressão muito grave, porque a chefe dela torturava emocionalmente. Olha isso. A chefe tinha um problema familiar, estava descarregando os problemas familiares dela na coitada da funcionária. Mas por que aquela funcionária foi escolhida se tem mais 20 e tantos funcionários na empresa? Por quê? Porque emocionalmente, essa pessoa tóxica identificou que ela não teria reação. Eles têm esse poder, né? Tem. Perceber Eles também. têm o feeling de escolher aquele que não reage, aquele que não reclama, aquele que não fala. Ninguém está falando aqui que vocês têm que brigar, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente tem que saber, dentro de um ambiente de respeito, se colocar também. E eu treinei essa paciente há 2 semanas atrás. Eu falei, olha nos olhos dela, eu vou dizer, olha, eu estou vendo que você não está bem, está ficando um pouco evidente os seus problemas familiares, então é melhor a gente conversar depois. Doutora, se eu falar isso, eu falei, não, fica tranquila, você vai direto no ponto. Ela é tóxica por conta de uma condição familiar. E na hora que ela perceber que o processo dela está ficando evidente para quem ela convive, ela vai dar um freio automaticamente. E aí, essa sessão de ontem que eu fiz com a paciente disse, Verusca, não foi que funcionou? Ela veio conversar comigo e disse, o que você percebeu? Porque eu não tinha me dado conta que está todo mundo percebendo. Meu? Então, às vezes... é importante. É importante. A gente tem que entender o limite do confronto. Quando eu penso num confronto, eu penso numa contraposição de ideias. Você age de um jeito, eu tenho outro. E eu colocando meu ponto de vista, você o seu, eu posso não concordar com você e você não concordar comigo, mas vamos ter que encontrar um caminho. Se eu não tenho esse confronto, eu não cresço. Se eu não tenho esse confronto, eu não consigo resolver. Perfeito. Então, apontar os processos podem trazer muitas soluções. Essas pessoas que têm esse comportamento tóxico, elas, como você falou, é uma coisa muito verdadeira. Ela consegue perceber no meio quem é mansinho demais, quem não reage. É muito parecido quem é conquistador no romance com uma mulher ou com um homem. Somente homem para com as mulheres. No relacionamento com as mulheres, o homem percebe a mulher quando ela se derrete fácil, ela se perde fácil, porque é uma coisa que a própria pessoa tem. Eu percebi aquela ali, ó, se eu falo isso aí, ela já cai. Então, é a mesma coisa com uma pessoa tóxica, ela percebe
quando aquele não reage, quando ela precisa se impor. Agora, qualquer reação tua que você tenha, como a Verusca falou, com sabedoria, com delicadeza ou não, você já faz a pessoa recuar. O padre falou agora uma fala tão importante, essa percepção, né? Se a gente pensar na questão afetiva hoje, o volume de homens e mulheres que eu já vi, acompanho, atendo, já atendi, enfim, tem um termo que a gente usa muito que é defraudação. Isso é um comportamento tóxico. Defraudação. Defraudação. Isso é um comportamento tóxico. O que é a defraudação? Eu saber que eu não quero aquela pessoa afetivamente, mas como ela é uma pessoa que derrete fácil, é uma pessoa carente, é uma pessoa que vai cair rápido na minha lábia, eu vou me aproximar dela, ela vai acreditar que eu estou envolvido por ela, ela vai fazer tudo que eu quero. Depois eu jogo ela fora. Isso é acontece defraudar. acontece muito em novelas, viu, gente? Defraudação. Sim. E na vida real, tem muitas mulheres hoje Cai nessa mesma carentes cilada. que caem nessa cilada e depois não são usadas para nada, são jogadas fora. Hoje, a quantidade de homens e mulheres que achavam que estavam num relacionamento afetivo adequado, começaram um namoro e, na verdade, só foram defraudados. Estão machucados e foram escolhidos pela condição de fragilidade emocional. Não pense que você que está em casa, que tem a sua vida emocional fragilizada, que ninguém está vendo. Você está sendo mais observado do que você imagina. Perfeitamente. Então, nós precisamos nos proteger. Peraí, eu preciso analisar isso melhor, me observar melhor. Outra questão tóxica que eu vejo nos relacionamentos, ciúmes. Padre, tem homens e mulheres ciumentos que são tão tóxicos que chegam a ser agressivos. Isso é verdade, isso é verdade. Sabe, relacionamentos de Uma namorados, coisa vai puxando a outra, vai alavancando, né? impressionante. Namorados que rasgam a roupa porque não concordam com aquele tipo de roupa. Namorados que destroem o carro do namorado porque não concordam que o namorado vá, sei lá, se encontrar com um amigo. Tem tudo isso. terrível. É muito tóxico. Olha, nós temos aqui mais um VT que fala mais um pouquinho de sinais de relacionamento tóxico. Dá uma olhadinha aí. Identificar sinais de um relacionamento tóxico é fundamental para o bem-estar emocional e pode ser o primeiro passo para tomar decisões que evitem maior desgaste ou feridas para as vítimas de uma relação abusiva. 5 sinais comuns incluem comportamento controlador, pois em relacionamentos tóxicos, muitas vezes um parceiro tenta controlar todas as áreas da vida do outro, desde suas amizades até suas escolhas pessoais. Comunicação destrutiva, pois a comunicação tóxica é caracterizada por críticas constantes, insultos, gritos e até mesmo abuso verbal. Desrespeito aos limites, afinal, se um parceiro não respeita seus limites físicos, emocionais ou pessoais, é um sinal de alerta. Desigualdade de poder, pois relacionamentos saudáveis são construídos na igualdade de poder e tomada de decisões compartilhada. E por fim, constante drenagem emocional. Se você se sente constantemente drenado emocionalmente, ansioso em decorrência do relacionamento, é um sinal de alerta. Se você suspeita que está em um relacionamento tóxico, buscar apoio de amigos, familiares ou um profissional de saúde mental pode ser uma etapa importante na busca por um relacionamento mais saudável. Gente, é sério, hein? Tá vendo quantas informações aí? Verusquinha, até então a gente está resolvendo tudo isso de uma maneira dentro da psicologia, porque até então a pessoa ela está perto de alguém que é tóxico ou não, porque ela livremente está naquele ambiente, ela pode sair se ela quiser. Só que em alguns casos a pessoa não consegue sair. Quando a gente fala principalmente na questão que você mesmo apontou, de relacionamentos afetivos. Nesse caso aí, a questão ela fica somente na psicologia. Claro, primeiramente tem que ter um acompanhamento de um profissional, mas se for o caso, às vezes tem que procurar até algum outro órgão para ajudar. Por exemplo, tem hoje, qualquer um hoje falou, processa. Vou processar você. Se a coisa se torna por uma coisa, um regimento mais endoidecido, aí tem que procurar outra instância. Sim. Tem uma doença que se chama transtorno explosivo intermitente. É um adoecimento emocional e eu vejo isso muito em relacionamentos afetivos, namorados, noivos, casados, enfim, que não sabe que o seu parceiro tem essa doença e por não saber que é uma doença que é possível de tratamento e cura disso,
As pessoas, às vezes, ficam perdidas num relacionamento muito agressivo, muito violento, muito tóxico, muito abusivo, que poderia ter um tratamento e não ser assim. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de adoecimento grita do nada, explode do nada, se não for tudo da vontade dessa pessoa, essa pessoa faz um escândalo. Isso é adoecimento. Se ela percebe que ela está doente e tem perdas com isso, afetivas, perdas na própria saúde, essa pessoa, quando busca ajuda e identifica o adoecimento, ela se trata. Como eu disse, tem um leque grande de possibilidades. Quando a gente avalia, a gente tenta entender o que está acontecendo e vai buscar um tratamento adequado. Se você não percebe que é doente, você não percebe que tem um transtorno, uma compulsividade, uma impulsividade, alguma questão que faça com que você se torne tóxico e abusivo, e alguém diz para você, isso não é normal. Tem alguma coisa errada, você precisa buscar ajuda. Talvez num primeiro momento a pessoa, para com isso, não é nada disso. Mas 2, 3, 4 vezes a pessoa vai começar, será que eu não tenho o mesmo problema? Eu estou causando algumas coisas que eu não percebi que eu causava. Então, a importância do outro também com calma mostrar. Claro que uma pessoa explode emocionalmente, você não vai explodir também. Assim, ninguém resolve nada. Claro. Mas você espera a pessoa acalmar e diz, olha, está começando a ficar grave, você precisa procurar ajuda antes que você morra disso. Porque a pessoa começa a ficar, peraí, será que eu estou doente mesmo? Não, mas foi você que me deixou nervoso, mas quem está passando nervoso é você e você pode ter um problema e eu vou continuar vivo aqui. É isso que você quer para a sua vida? O processo emocional, ele causa impactos no cérebro a ponto de você realmente aumentar a pressão arterial, desequilibrar os seus processos imunológicos e causar realmente um adoecimento. Eu acho que hoje também a dificuldade que o ser humano está tendo de escutar o outro, né? Porque a gente está muito naquela coisa da intolerância, hoje eu tenho a razão, etc e tal, e a gente está tendo uma dificuldade muito grande de escutar, né? Porque às vezes não é um só, já são 2, 3 casos de pessoas que estão falando a mesma coisa, olha, você está bem, estou achando você assim, então não foi uma pessoa só, foram 2, 3, 4 pessoas, então eu acho que essa grandeza ao mesmo tempo de você se auto-perceber, nas relações que você tem, que você não está bem. Eu acho que você está ferindo as pessoas e você não está percebendo. Para tentar ajudar, sabe o que eu fiz, padre? Um tempo atrás, eu vou até disponibilizar para quem quiser, eu montei uma breve avaliação para medir o quanto você está dentro de um padrão esperado de comportamento e o quanto você está tóxico. É uma avaliação simples de você fazer, preencher, e ela vai indicar, numa porcentagem, o quanto você está apresentando comportamentos tóxicos ou alguém que você conhece está apresentando, porque grande parte das pessoas acha que não é tóxico e quem é vítima acha que é culpado. Então, essa avaliação, ela é simples, se alguém quiser, é só entrar lá no meu Instagram, me adicione e pede que eu mando depois, amanhã, quarta-feira, eu posso pegar e começar a mandar para quem pedir lá pelo Instagram. Eu acho que isso ajuda a pessoa, pelo menos, olha, tá vendo? A psicóloga fez aqui e pelo que está dando aqui na tabela, está alterado, precisa buscar ajuda. Sim. Eu agora entendi que eu sou vítima, agora eu entendi que você é tóxico, então vamos tentar resolver isso? Porque às vezes só na fala a pessoa não leva em consideração, mas quando faz uma avaliaçãozinha breve, fala, opa, e eu estou disponibilizando isso gratuitamente, porque isso é uma forma de tentar ajudar. Claro, claro. Gente, olha que bacana, hein? Olha, eu estou falando, a Verusca, ela é fora da curva, né? Fora da curva. E ela, se você quiser saber mais, se você quiser acompanhar os trabalhos da Verusca, tá aí, ó. Tá a doutora Verusca, tá aí, bonitinha, @doutora Verusca. E você pode entrar em contato com ela, já marca lá, agenda com ela direitinho. Você não vai se arrepender, tá bom? Ela realmente é uma pessoa maravilhosa. Verusca, mais uma vez... Obrigada, amei a sua padre. presença aqui. Eu fico muito feliz de poder ajudar e saber que quem está em casa, às vezes, as pessoas precisam de um programa como esse, que está preocupado com a qualidade de vida do outro, com a qualidade de vida espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. E a própria Bíblia nos diz que para a gente amar o próximo, a gente tem que se amar primeiro. Tem que se amar primeiro. Precisamos nos cuidar. Nós temos corpo e alma e espírito para serem cuidados. Então, parabéns pela iniciativa e por esse programa ajudar e impactar tantas vidas. Nós temos toda uma equipe aí que pensa em tudo isso, está todo mundo de parabéns, né? Verusca, muito obrigado mais uma vez. Padre, você é maravilhosa. Gente, olha, espero vocês hoje logo mais à noite, na missa, 19h30, vai ser transmitida pelas minhas redes sociais, tá bom? Te espero lá. E Deus abençoe você por intercessão da Virgem Senhora Maria, nossa mãe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima, se Deus quiser.